Olá, pessoal. Vamos começar então a terceira parte da nossa monitoria sobre antihipertensivos. Nesse terceiro vídeo, então, vamos falar sobre os inibidores da renina, os bloqueadores dos canais de cálcio e os bloqueadores dos adrenoceptores alfa. A classe dos inibidores da renina, eles agem inibindo diretamente a renina e assim atua mais precocemente no sistema renina-angiotensina-aldosterona do que os IECAs ou os BRAs. O alisquireno, que é o medicamento representante dessa classe, não deve ser usado rotineiramente associado com os IECAs ou os BRAs devido à semelhança de mecanismos, né? Os efeitos adversos são diarreia em dose alta, tosse e angiodema, e também é contraindicado durante a gestação. Os bloqueadores dos canais de cálcio, ou BCCs, são recomendados para hipertensos com diabetes ou angina, e deve-se evitar doses elevadas de BCCs de curta duração devido ao maior risco de infarto do miocárdio por vasodilatação excessiva e acentuada estimulação cardíaca reflexa. Os BCCs são divididos em três classes. A primeira é a difenilaquilamina, a segunda é o benzotiazepínico e a terceira é a de hidropiridinas. Aqui esse quadro ao lado mostra todos os medicamentos que são dessa classe sem divisão. Mais para frente a gente vai ver um exemplo de cada classe dessas. Os BCCs bloqueiam a entrada de cálcio por se ligarem aos canais de cálcio do tipo L no coração e nos músculos lisos dos vasos coronarianos e arteriolares periféricos, o que resulta no relaxamento do músculo liso vascular, dilatando principalmente as arteríolas. Não ocorre dilatação de veias. Os BCCs são úteis no tratamento de pacientes hipertensos que também têm asma, diabetes e ou doença vascular periférica, e também para pacientes com angina. A maioria dos BCCs são administrados via oral e têm meia-vida curta de 3 a 8 horas. Os efeitos adversos das dihidropiridinas são edema periférico, tontura, cefaleia e sensação de fadiga, causada pela redução da pressão arterial. A hiperplasia gengival pode ocorrer devido ao uso da nifedipina e outras dihidropiridinas. Os efeitos adversos do verapamil são bloqueio atrioventricular de primeiro grau e constipação, só que esses efeitos são dose dependentes. Outra questão também é que o verapamil e diltiazem devem ser evitados em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva ou com bloqueio atrioventricular, devido aos efeitos ionotrópicos que resultam aí da força de contração do músculo cardíaco, e dromotrópicos, que são da velocidade de condução negativos. Vamos falar agora sobre as três classes, tá, dos BCCs. As difenilacilaminas têm efeitos nas células cardíacas e no músculo liso vascular. O efeito ionotrópico cardíaco negativo é maior que do diltiazem. O exemplo dessa classe é o verapamil. O benzotiazepínico afeta tanto as células cardíacas quanto as do músculo liso vascular. Apresenta efeito ionotrópico cardíaco negativo menor que o verapamil. Um exemplo dessa classe, então, é o diltiazem. As dihidropiridinas têm afinidade maior pelos canais de cálcio vasculares do que pelos canais de cálcio do coração. Eles interagem também pouco com outros fármacos cardiovasculares. Exemplo, nós temos o nifedipino. Os bloqueadores dos adrenoceptores alfa produzem um bloqueio competitivo de adrenoceptores alfa 1, diminuem a resistência vascular periférica e reduzem a pressão arterial, relaxando os músculos lisos de artérias e veias. Não são recomendados no tratamento inicial da hipertensão, mas são indicados para casos refratários da hipertensão. Outros alfa-1 bloqueadores são usados no tratamento da hiperplasia prostática benigna. Os efeitos colaterais surgem no início do tratamento e podem ser taquicardia reflexa e hipotensão postural. Um medicamento de exemplo é a prazosina. Então, pessoal, chegamos ao fim da terceira parte. Obrigada por assistir e até mais.